Tá na tela, com Rodrigo Soares. Oferecimento Hiper-O2 Clínica Hiperbárica. Boa noite, Araras! Está começando o programa Tá na Tela. Tudo o que acontece na nossa cidade e na nossa região. O nosso compromisso é com a verdade. E hoje você vai ver desde denúncias importantes até histórias inspiradoras que mostram a força da nossa comunidade. Eu sou o Rodrigo Soares e é um prazer estar com você, compartilhar do que há mais importante. O Tá na Tela, porque está no ar. Mais um programa no ar. Vamos pra cima, Araras e região. E olha quem tá vindo aí. Aliás, tem Barretão. E o quê? Solta o sertanejo aí. Então sua, eu sou sua ex. Fala, querida cidade de Araras. Vem comigo. Olha, cadê ela? Cadê o som? Sertanejo tá pegando fogo, hein? Aliás, uma das melhores músicas, sem dúvida. Bem, hoje o nosso programa vai mostrar um tratamento que está revolucionando e recuperando os pacientes em várias partes do mundo, que já está disponível na nossa região, é a hiperbárica. Nós fomos até a clínica da Hiper-O2 em Rio Claro com a doutora Daniela Letísio para entender como funciona esse procedimento e quem pode se beneficiar, e eu quero que você acompanhe de perto a história de quem já passou por lá. Vamos conhecer junto? Coloca a matéria aqui no ar. Localizada no centro de Rio Claro, a clínica Hiper-O2 conta com instalações modernas e é referência em medicina hiperbárica na região. Câmaras hiperbáricas são câmaras fechadas, pressurizadas com oxigênio puro. Tá? Nós temos uma aqui do lado. A gente fala fechadas, elas são hermeticamente fechadas, mas você tem visão, tá vendo? Ela é fechada com acrílico. E aqui dentro, o paciente respira um oxigênio sob pressão. Esse é o grande diferencial de câmara hiperbárica e respirar oxigênio através de uma máscara, porque muitas vezes as pessoas confundem. Eu não vou fazer câmara hiperbárica, eu vou respirar uma máscara com oxigênio puro. É muito diferente, porque aqui o oxigênio é pressurizado. E isso enriquece o plasma sanguíneo com oxigênio. E aí os tecidos se inundam com oxigênio e vão ser beneficiados principalmente os tecidos hipóxicos, os tecidos onde falta oxigênio. E com isso a gente tem todo o processo de cicatrização prejudicado. A câmara ajuda a cicatrizar qualquer ferida crônica, aguda também. Na verdade, qualquer ferida com dificuldade de cicatrização. E por que dificuldade eu falo? Porque você não vai ralar um joelho e vem fazer hiperbárica, não faz sentido, né? Mas se você tem, por exemplo, diabetes, os pacientes diabéticos, eles têm dificuldade para cicatrizar. E muitas vezes essas feridas aumentam, infeccionam, muitas vezes evolui para uma amputação. É muito comum você ver pacientes que têm há anos uma ferida no pé. Isso acontece principalmente com diabéticos e com úlceras venosas. Mas a hiperbárica serve para qualquer tipo de ferida que seja difícil de cicatrizar. Pacientes acamados, que têm escaras de decúbito, grandes queimados. Por exemplo, nós estamos com uma paciente que ela levou uma picada de aranha marrom, necrosou braço, hemitórax, tudo. A hiperbárica é fantástica para isso. Intoxicação por monóxido de carbono também é uma indicação. Osteomielite, que é a infecção no osso, porque ela tem também ação bactericida e bacteriostática, ou seja, ela ajuda a tratar infecções. Então, assim, existe um leque muito grande de indicações para hiperbárica. Na Hiper-O2, cada sessão dura cerca de 90 minutos. O paciente veste roupas de algodão, entra na câmara e pode se comunicar o tempo todo com a equipe, seja por telefone interno ou por meio de entretenimento à escolha. Tudo pensado para o conforto e bem-estar. Muitas pessoas acham que o oxigênio não tem contraindicação. É oxigênio, então eu vou lá entrar na câmara. Isso é um pensamento muito errado. O oxigênio, ele é considerado um medicamento, ele é considerado uma droga. E assim sendo, ele tem indicações, ele tem contraindicações, ele tem efeitos colaterais, efeitos adversos, né? E toxicidade. Então, não é assim.
né? Por isso que precisa de um serviço especializado para indicar, é o médico quem indica e é o médico quem acompanha as sessões. A Clínica HiperO2 é a única com um conjunto completo em Rio Claro, que também atende a região. Doutora Daniela trouxe essa tecnologia com respaldo técnico e segurança. E em breve, novo endereço em Araras. A medicina hiperbárica, como o próprio nome diz, é uma área de atuação exclusivamente médica. Isso precisa ficar bem claro, porque existem algumas pessoas que acham que vamos colocar uma clínica hiperbárica, uma câmara hiperbárica em casa. Mas o que eu posso dizer aqui é que é um tratamento médico. Tá? Precisa de uma estrutura regulamentada por todos os órgãos fiscalizadores municipais e federais. E conhecimento, obviamente, né? Então, assim, eu estudo muito medicina hiperbárica há alguns anos, eu sou pós-graduada pela Santa Casa de São Paulo e a minha vida hoje é medicina hiperbárica. Então, assim, existe muita dedicação, muito cuidado, muita satisfação, inclusive, com o tratamento. Hoje nós temos a clínica aqui em Rio Claro. E nós temos uma expectativa agora para a inauguração em Araras. Então, conta um pouquinho para a gente sobre esse projeto, data de inauguração. Quando a gente começou a trabalhar com medicina hiperbárica, eu vou contar brevemente a nossa história. A gente começou a trabalhar e o nosso objetivo era atender os pacientes de pós-operatório da clínica de cirurgia plástica. E aí, a gente vai estudar, a gente vai se informar e tal, e a gente vê que a medicina hiperbárica é muito mais que isso. Ela vem muito antes disso, né? E hoje a minha clínica aqui em Rio Claro é voltada para doenças, para pacientes que têm úlceras diabéticas, que têm úlceras de pressão, escaras de decúbito, pacientes internados e muito mais. Com relação à clínica de Araras, Araras tem uma prefeitura muito forte, né, e muito envolvida com questões de saúde. E isso foi uma das coisas que me motivou a ir para Araras. E sim, a gente está chegando em Araras dentro de alguns meses. Eu não tenho uma data de inauguração, mas eu tenho uma data onde vai haver uma festa, que vai ser dia 28 de novembro, uma festa pré-inauguração, para mostrar para as pessoas da área da saúde, para os políticos e tudo mais que vão receber o convite, mostrar o que é a medicina hiperbárica, para que ela serve, como ela é usada, quais são as indicações e quais são as contraindicações. Para saber mais ou agendar sua avaliação, entre em contato com a Clínica HiperO2. Que tecnologia impressionante, hein? Um ótimo exemplo de como a medicina está avançando para oferecer tratamentos eficazes e acessíveis a toda a população. Aliás, quero parabenizar a equipe da HiperO2, a minha querida amiga Daniela Letísio, por abrir as portas para a nossa reportagem. Aliás, né, produção? Ela esteve aqui no nosso programa e contou que em breve teremos a HiperO2 aqui em Araras. E eu fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, pela doutora, claro, escolher a nossa querida cidade de Araras para ter o benefício a todos. Parabéns à doutora Daniela Letísio, mais uma vez, muito obrigado pela confiança ao nosso programa. Gratidão sempre por acreditar na nossa querida cidade de Araras. Aliás, falar que hoje é o dia do psicólogo. E ainda falando um pouquinho de saúde, quero falar que o dia do psicólogo é uma das profissões mais fundamentais para cuidado da saúde mental. É isso mesmo. Nos últimos anos, especialmente após a pandemia, o trabalho do psicólogo ganhou ainda mais relevância diante do aumento de casos de ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais. E a nossa convidada de hoje é a nossa psicóloga, Carla Martins. Por gentileza, cadê a produção? Cadê a salva de palmas para ela? A nossa querida amiga Carla Martins. Que honra ter você aqui, viu, Carla? Aliás, hoje é dia do psicólogo, data tão importante. As pessoas muitas vezes cuidam da saúde física, mas também precisam cuidar da saúde mental. Conta um pouquinho desse trabalho tão importante. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e parabenizar todos os meus colegas de profissão, porque essa profissão ela merece ser celebrada, reconhecida em todo o Brasil. E, aliás, você estava me falando uma coisa muito importante, que é a questão da psicologia, ser psicóloga na questão infantil, o que acontece muito. O que eu percebi? Eu vou falar por mim, tá? Na época da pandemia, eu, pela questão religiosa, eu achava que não havia depressão, ansiedade, e a gente percebe que através do tratamento dos psicólogos, isso daqui a gente consegue fazer esse controle, e principalmente com as crianças, não é, doutora? Sim, com certeza. Hoje meus atendimentos são para adultos e crianças,
mas eu percebo que os pais ainda têm muita dificuldade de procurar terapia inicialmente para eles. Então, às vezes, a criança, como ela está ali no convívio familiar, nos ambientes escolares, ela consegue perceber melhor as suas emoções e acabam expressando isso para os pais. E quando os pais percebem que a criança está com algum adoecimento, eles procuram a terapia infantil. Mas, na verdade, às vezes, o adulto precisa. O adulto precisa. Os pais precisam mais que as crianças inicialmente. Eu falo que os pais, eles são o espelho da criança. Então, tudo que você faz, tudo que você mostra de comportamento para a criança, ela vai aprender a partir dos adultos. Então, os adultos precisam fazer essa avaliação para buscar ajuda inicialmente primeiro. Tá vendo só como é importante a gente cuidar da saúde mental? E tá aqui a minha amiga Carla Martins, psicóloga. E aqui, para que a gente possa encerrar antes de você ir embora, eu queria saber como que foi a escolha de ser psicóloga, essa profissão tão gloriosa que nós temos a nível nacional. Como que surgiu? Na sua infância? Não? Eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história aí rapidinho pra gente. Sim, eu vou contar um pouquinho da minha história. O meu pai, ele faleceu, eu tinha 10 meses. A minha mãe foi uma guerreira que ela criou 3 filhas sozinha. Então, acho que essa história me fortaleceu para eu buscar a psicologia. E foi a melhor escolha da minha vida, consegui me desenvolver melhor, consigo ajudar outras pessoas. Eu falo que a psicologia, ela é mais do que tratar sintomas, ela é uma missão, porque a gente pega na mão do cliente e ele consegue olhar outros caminhos para ter mais sucesso na vida pessoal, profissional, familiar, e dessa forma tem tido muito sucesso. Tá vendo só? É uma missão os psicólogos do nosso país. Parabéns a todos nessa data tão especial do Dia do Psicólogo. E, aliás, fica aqui um alerta, viu? Para você que queira, que precise, procure um profissional dessa área para poder te ajudar. Parabéns, doutora. Muito obrigado pela sua participação. Nossa psicóloga Carla Martins, que esteve junto com a gente. Feliz Dia dos Psicólogos. Gente, e eu vou voltar aqui que não basta apenas cuidar do físico, tem que cuidar também da saúde, principalmente da saúde mental. E os psicólogos, eu quero parabenizar a todos, a Carla, e nós vamos para um breve intervalo. Eu já volto já e você acompanha do que está prestes a acontecer ao nosso Brasil. Tá na tela? Volta já. A Mandic tem uma grande estrutura porque precisa estar à altura de sua responsabilidade. Como uma instituição de ensino internacional e uma marca que se tornou sinônimo de qualidade em educação e saúde, muitos pensam que o nosso negócio é apenas o ensino de medicina ou odontologia. Mas não é só isso. A nossa responsabilidade, na verdade, vai muito além. A Mandic só cresceu tanto porque entendeu que o seu negócio é realizar sonhos. Sonho de construir, sonhos de cuidar, de fazer a diferença, sonho de ser feliz. E para que isso possa se tornar realidade, nossos alunos são preparados para que realmente sejam médicos com M maiúsculo. Médicos com experiência prática no cuidado e na sua responsabilidade no atendimento de cada paciente. Treinados, testados, seguros, verdadeiros profissionais que lhe deram o presente, o futuro da medicina. A medicina do Brasil e em muitos outros lugares do mundo. Ele um dia sonhou ser médico. Hoje ele é feliz salvando vidas. Ela sonhava poder cuidar de pessoas. Hoje ela opera verdadeiros milagres com seu trabalho e muita fé também. Eles queriam ter um futuro de grande sucesso. Hoje, compartilham suas realizações e escolhas que são possíveis graças à formação inigualável, inesquecível
Isso é Mandique. Realize o seu sonho com quem sabe como ajudar você a chegar lá. Conte sempre com a gente. São Leopoldo Mandique. A gente forma, você transforma. Você sabia que o Brasil está entre os 30 países do mundo com as mais altas taxas de tuberculose? A doença é um dos nossos graves problemas de saúde pública. Tosse seca, febre noturna persistente e emagrecimento estão entre os principais sintomas da doença. Fique de olho. Vá ao centro de saúde mais próximo, que o atendimento é de graça. Rede Conecta. Informar para educar. Esta mensagem diz respeito a você que rala, que se dedica e quer um Brasil melhor. Um Brasil que respeite a sua força e capacidade de liderar e produzir. Que respeite o seu direito de ir e vir sem medo. O seu direito de se sentir segura e acolhida para seguir em frente. E que entende que esse respeito precisa ser exercido e defendido todos os dias. Só teremos um Brasil melhor com respeito às mulheres. Brasil, União e Reconstrução. De volta no intervalo e uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, provocou um verdadeiro terremoto no mercado financeiro. Em apenas um dia, um dos principais bancos do Brasil perderam mais de 40 bilhões de reais em valor de mercado. Mas o que está acontecendo por trás dessa decisão e por que ela gerou tanta insegurança? Aliás, eu digo, viu? Você vai entender tudo agora na nossa notícia aqui no programa Tá na Tela. O ministro Flávio Dino determinou que leis e sanções estrangeiras não podem ter efeito automático no Brasil. A medida foi interpretada como uma resposta às sanções impostas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes, acusado pelo governo americano de violar os direitos humanos. O problema é que essa decisão coloca os bancos brasileiros em um impasse: obedecer ao STF e manter as relações com clientes sancionados, ou seguir as regras dos Estados Unidos e cortar estes vínculos, arriscando-se a descumprir a ordem da justiça brasileira. O impacto foi imediato. No dia seguinte ao anúncio, os 5 maiores bancos do país perderam cerca de 42 bilhões de reais em valor de mercado. O Itaú foi o mais afetado, com queda de quase 15 bilhões. Em seguida vieram o BTG Pactual, Banco do Brasil, Bradesco e o Santander. No total, empresas da Bolsa Brasileira perderam 88 bilhões de reais em valor. O Ibovespa caiu mais de 2% e o dólar disparou perto de R$ 5,50. Os bancos estão em um dilema. Se seguirem a decisão do STF, correm o risco de serem punidos por órgãos reguladores dos Estados Unidos. Se seguirem as sanções americanas, podem ser multados ou processados no Brasil. O setor bancário está aguardando novos desdobramentos dessa situação. A expectativa é que o STF, o Banco Central e também a FEBRABAN se manifestem para dar mais clareza sobre como os bancos devem agir nessa situação. Gente, foi um dos maiores absurdos, uma decisão, uma canetada de um ministro fez os bancos, principais bancos do nosso país, perderem mais de 40 bilhões. Muita gente perdeu dinheiro no mercado financeiro devido à decisão. Para quê? Para beneficiar alguns. Eu acho que o STF não deve se envolver nas questões econômicas do nosso país e sim guardar a Constituição e fazer que os magistrados aí, quando tiver ações, julguem mediante as nossas legislações. Enquanto isso, o mercado segue atento a cada passo desse embate que mistura economia, política e relações internacionais. E aí você já sabe, muita gente sofrendo dentro do nosso país. E olha só que novidade que vai transformar a saúde aqui em Araras. A HiperO2 Clínica Hiperbárica está chegando na cidade trazendo uma tecnologia inovadora no tratamento de feridas, lesões esportivas e condições que precisam de uma cicatrização mais rápida e segura.
com câmaras hiperbáricas individuais e uma equipe especializada. O tratamento com oxigênio puro sob pressão acelera a recuperação, combate a infecção e melhora a qualidade de vida. Tudo com indicação médica. Se você sofre com feridas crônicas, pé diabético, escaras ou está em reabilitação de alguma lesão, fique ligado. A HiperO2 abre as portas aqui em Araras em breve. É mais saúde, mais bem-estar, mais tecnologia ao seu alcance. HiperO2 em breve em Araras. Bem, eu quero falar um pouquinho aqui para você sobre o Silas Malafaia. Aliás, as investigações seguem agora para o pastor Silas Malafaia, que foi alvo da operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro. A ação autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes aconteceu no momento que Malafaia desembarcava de um voo vindo de Lisboa. Entre as medidas, a PF apreendeu o celular do pastor, cancelou o seu passaporte e determinou que ele não tenha contato com outros investigados. Vamos entender o que motivou essa operação e o que está por trás desta investigação. Roda a matéria, bota aqui no ar, tá na tela. Segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal, Silas Malafaia teria atuado como articulador e orientador em estratégias ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao deputado Eduardo Bolsonaro, com o objetivo de pressionar e constranger o STF durante a ação penal que investiga uma tentativa de golpe de Estado. Em mensagens reveladas pela investigação, Malafaia teria sugerido vincular a suspensão de sanções dos Estados Unidos à anistia no Brasil. Ele também teria afirmado que os ministros do Supremo e suas famílias poderiam ser alvo de retaliações. Como medida cautelar, além da apreensão de documentos e aparelhos eletrônicos, Moraes proibiu o pastor de deixar o país. O julgamento dos acusados na ação penal está marcado para o próximo dia 2 de setembro. O caso de Silas Malafaia é mais um desdobramento da série de investigações sobre tentativa de golpe de Estado, articulada após as eleições de 2022. Agora, todas as atenções se voltam para o julgamento marcado em setembro, que deve definir o futuro político de figuras centrais nesse processo. E a pergunta que fica é: estamos vendo justiça ou perseguição? A Polícia Federal foi atrás de um pastor líder religioso que agora se defende dizendo que sendo vítima, aliás, de um ataque da sua fé e da sua liberdade de expressão. Silas Malafaia garantiu que não é criminoso, que não é moleque e que não vai se calar. Bem, a grande verdade é que nós estamos vivendo dentro do nosso país, com todo respeito, uma perseguição política em todos os âmbitos nacionais. E nos envergonha essa situação. Aliás, um dos pastores muito bem credenciados nos meios religiosos e até aonde nós vimos também, ele entregou o seu celular passando a senha. Vale ressaltar que essa guerra precisa parar o mais rápido possível. Bem, a gente vai para um pequeno, breve intervalo e eu volto já com o nosso programa Tá na Tela. A vida de um dentista às vezes pode ser sufocante. Pode te fazer questionar suas escolhas, fazer você esquecer o que te fez escolher essa profissão. Mas é fundamental nos lembrarmos constantemente do porquê somos dentistas e redescobrir constantemente a razão pela qual você ainda ama o que faz. A pós de odonto da São Leopoldo Mandic vai mudar sua perspectiva.
Aqui, todo dia é dia de redescobrir a paixão por esta profissão. Um lugar que inspira, prepara, transforma profissionais em verdadeiras referências. Agora, chegou a sua vez de se reinventar e descobrir seus novos talentos. Conheça a pós-graduação em odontologia da Mandic e descubra por que somos a maior, a mais respeitada e a mais desejada instituição de ensino em odontologia e saúde do Brasil. Não jogue lixo na rua. Não coloque entulho na calçada. Sociedade educada mantenha a sua rua, o seu bairro e a sua cidade sem sujeira. Cidade limpa evita doenças, inclusive a dengue. Rede Conecta. Informar para educar. De volta do intervalo, infelizmente, eu preciso relatar mais uma tragédia em um mês de programa. Quase todos eu citei algum crime de violência contra a mulher. E eu realmente tenho vergonha de chamar cidadãos de homens. Esses daí, esses safados aí, que na verdade são monstros. Um crime brutal que chocou a região metropolitana de Salvador. Uma mulher foi assassinada a marretadas em plena varanda do apartamento. Uma das cenas que, sem dúvida, aterrorizou não só a filha dela, mas todo mundo que foi testemunha desse crime bárbaro. Acompanhe agora os detalhes desse absurdo que aconteceu no nosso país. O crime ocorreu na noite do dia 19 de agosto de 2025 em um condomínio na região metropolitana de Salvador. A vítima de 37 anos foi morta por dezenas de golpes de marreta, presenciado por vizinhos e suas filhas de 5 e 12 anos de idade. O suspeito Ramon de Jesus Guedes, companheiro da vítima por 17 anos, prestou depoimento à Polícia Civil no dia 20 de agosto. Segundo ele, tudo aconteceu depois que voltou mais cedo para casa e teria visto a vítima entrando em um carro com outra pessoa. E acreditando se tratar de uma traição, cometeu o crime. A vítima chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas infelizmente não resistiu. Eu sou Bruna Lopes, para o Tá na Tela. Meu Deus do céu, que crueldade! Um homem que jurou amar transformou em um assassino da própria companheira. Uma mulher que lutava pela vida teve seus últimos instantes marcados pela crueldade. E duas crianças condenadas para carregar sempre a lembrança do terror. E agora, como que fica o psicológico dessas crianças? Como elas vão viver com isso? Sempre lembrando da mãe e do pai. Viram essa cena que acabou aterrorizando todo mundo que viu essa cena. Foi muito marcante, gente, muito marcante. Essa não é apenas só mais um caso não, viu? É o retrato do Brasil que sangra todos os dias. Os casos de feminicídio só aumentam. Mulheres, prestem atenção, fujam desse tipo de homem. No primeiro sinal, vai embora. Aliás, fique segura, porque nesses casos aí tá claro que a pessoa não tem nada para oferecer. Denuncie qualquer tipo de violência pelo canal 180. Ligue 180, qualquer tipo de violência. O Tá na Tela, a partir de agora, vai abrir o espaço para vocês, principalmente para as instituições que precisam de apoio e divulgação. Nesse primeiro momento, iremos falar de uma instituição que é referência em acolhimento aos idosos, o Abrigo São Vicente de Paulo. Aliás, a minha amiga Bruna, nossa repórter, conta tudo pra gente desse instituto. Estamos aqui no Abrigo São Vicente de Paulo com a Adelaide, que vai contar um pouquinho para a gente da rotina dos pacientes. Como é que funciona, Adelaide? Quais são os serviços oferecidos aqui hoje?
Olha, hoje aqui no Abrigo São Vicente, nós temos aqui 132 idosos, sendo que 50 deles pertencem ao CCI, que é o nosso Centro de Convivência. Lá eles ficam das 8 ao meio-dia, das 13 às 16 horas, de segunda a quinta. E aqui no Abrigo de Longa Permanência, nós temos 86 idosos. Inclusive, o Idosos já é uma obra que já agora em setembro, dia 27, completa 114 anos, né? E a gente oferece aqui aos nossos idosos, né? Temos a enfermaria, temos a fisioterapia, enfermagem 24 horas, temos os nossos cuidadores. Eles são acolhidos aqui com muito amor e carinho, né? Temos o lar social, temos o particular também, que são acolhidos com muito amor e carinho aqui no abrigo. Para quem quiser ajudar, de que forma a comunidade pode estar doando? O que vocês precisam hoje? Hoje a gente está com a campanha do leite, né? Que a gente está precisando muito de leite. E toda ajuda é muito bem-vinda, bem. Bolacha água e sal, bolacha doce, pó de café, luvas, que é uma coisa que a gente usa muito, são em torno de 20 caixinhas por semana de luva, né? Tamanho P e M. Então, mas toda ajuda é muito bem-vinda. Nós temos também o nosso brechó aqui no abrigo, né? Que é uma forma de arrecadação também. Nós teremos a missa sertaneja. Quando acontece esse evento, que a comunidade pode participar, como é que vai funcionar? Vai ser agora, dia 7 de setembro, a nossa missa sertaneja, a partir das 10h30, seguida às 12 horas de um almoço. Então, vai ter comida para todos os gostos e a renda vai ser revertida aqui todo para os nossos idosos. A adesão está saindo R$ 70, tá bom? Muito obrigada pelas suas informações. Voltamos aos estúdios. E olha, como vimos, o trabalho do Abrigo São Vicente de Paulo é essencial, mas depende muito, sabe do quê? Da sua colaboração. Nesse momento, eles estão realizando uma campanha de leite, que é um dos alimentos mais consumidos pelos nossos idosos e também um dos que mais faltam aí na despensa. Se você que está acompanhando o nosso programa agora quer fazer parte dessa corrente do bem, qualquer caixinha de leite já é uma grande ajuda. Basta procurar o abrigo e deixar a sua doação ou entrar em contato para saber os pontos de arrecadação. Aliás, fica aqui para você que está em casa poder ajudar com esse instituto que faz um trabalho muito sério, mas muito sério mesmo. Parabéns aí pelo Instituto, por acreditar, mas acima disso, nós precisamos também colocar o nosso coração em prática. Muito obrigado pela sua audiência, o Tá na Tela tá ficando por aqui e eu quero dizer para você que eu volto na próxima semana, contando sempre com o seu carinho, com a sua audiência. Um abraço forte, fui, obrigado, até a semana que vem! Tá na Tela, com Rodrigo Soares. Oferecimento Hiper O2 Clínica Hiperbárica.